Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 15 de setembro, 24º domingo do Tempo Comum, para meditarmos o Santo Evangelho. O Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, lá no seu capítulo 8º, versículo 27 ao 35. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus vos advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou e, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Chamou então a multidão juntamente com os discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é de fato esclarecedor para todos nós. Uma pergunta muito simples a que Jesus fez a seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento, a resposta de Pedro: tu és o Cristo, foi insuficiente. Que ideia tinha Pedro sobre Cristo? Para evitar erros e equívocos, Jesus logo acrescentou que o Filho do Homem vai sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Jesus é o servo sofredor anunciado pelo profeta Isaías. Ele não é o sucessor do rei Davi, que vai se sentar num trono e restaurar a realeza em Israel, como queria depois os macabeus e depois os fariseus, entre outros. Ora, não. Ora, a palavra Cristo continua aí, continha esse significado para os judeus da época. Jesus é o Rei da Glória e não somente o Rei deste mundo. Ora, no dia da ascensão de Jesus, os discípulos fizeram a pergunta sobre a realeza em Israel, quase dizendo a Jesus antes que ele partisse: o Senhor não está se esquecendo de nada? Não vai restaurar a realeza em Israel antes de ir embora? O meu reino não é desse mundo. Do jeito que eu vou, eu voltarei. E a pergunta de Jesus é simples, aparentemente. Na realidade, ele provoca uma resposta decisiva. Há uma disciplina nos estudos teológicos que se chama Cristologia, que busca uma clara concepção do lugar de Jesus Cristo no âmbito da fé cristã. Jesus é o centro da fé e da revelação cristã. Diferente de outras religiões que
muitas vezes vem se apresentar um livro, como no caso islâmico, vem se apresentar o Corão. Então o profeta Mohammed ajuda você a interpretar aquele livro, mas é a religião de um livro. O cristianismo, de modo algum, é a religião de um livro. O cristianismo vem revelar a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, nossa fé é cristocêntrica. Ou seja, o Evangelho, a palavra de Deus nos ajuda a chegar numa pessoa. A pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. E Jesus, por meio do Espírito Santo, nos dá o seu Espírito Santo para a gente chegar em outra pessoa, que é o Pai. Ou seja, um Deus que é unitrino. Então Jesus é o centro da fé e da revelação cristã. Não é indiferente ao cristão dar ou não uma resposta à pergunta do próprio Jesus: quem sou eu para você? Temos que dar essa resposta, não temos que passar indiferente. A resposta pode ser cultural, sem por isso ser menos importante. Sei o que é vivido no ambiente em que nasci. Sei que me transmitiram em casa, na escola, na igreja. Outra resposta pode vir de uma experiência pessoal, contemplativa, própria daqueles que chamamos de místicos, mais profunda, mais significativa, que alguns consideram possuídos por um fogo ardente interior, fogo de amor, cheios do Espírito Santo, e outros preferem ver neles sintomas de instabilidade nervosa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser experimentado e estudado. Experimentado na oração silenciosa e prolongada e na prática efetiva de solidariedade humana. E estudado nas Escrituras Sagradas, nos bons autores de Cristologia, nos escritos místicos, na vida dos santos. Muitos pesquisadores procuram o Cristo histórico. Não é fácil encontrá-lo, mas as buscas são sérias. Nós temos como o único na história que nós temos as provas de tipo jurídicas, que são duas, não é verdade? Então a prova testemunhal e a prova documental. Aqueles que deram testemunha da presença de Jesus no nosso meio, e depois que vivenciaram. E nós temos todos esses correlatos, tanto os históricos quanto por meio dos livros, né, deuterocanônicos e canônicos. O que não podemos esquecer é que o Verbo encarnado do Evangelho de São João é, antes de tudo, Jesus de Nazaré. No mesmo Evangelho de João, o apóstolo Filipe dirá a Natanael: encontramos Jesus, filho de José de Nazaré. Ele é o ponto de partida da nossa pesquisa cristológica. E Natanael teve um encontro com Jesus, um encontro místico. Por isso, era um israelita diferenciado. Pedro não gostou do anúncio de Jesus que ele fez na sua paixão e morte. Queremos um Jesus triunfalista, mas não queremos abraçar a cruz que curou do nosso pecado e nos salvou. Por isso ontem a exaltação da Santa Cruz. Ora, reagiu e recebeu em troca outra reação. Jesus chamou-o de Satanás e mandou que se afastasse. Vem para trás. Pedro tinha em mente as coisas dos homens, que se resumem em poder e glória, que cairá em vanglória. Os frutos dos poderosos cheios de glória se mostram na diminuição do ser humano, transformada em degrau para a ascensão do grande. Orgulho, vaidade. Se Pedro se mantém nessa visão do Cristo Messias, está se posicionando ao lado de Satanás e não do lado de Deus, do lado de Cristo. Por isso, é preciso termos a visão de Deus, fazer a vontade de Deus e não a nossa. Ele tem que se posicionar, Pedro, tanto lá quanto cá, o Papa Francisco, eles têm que se posicionar do lado de Cristo glorificado em sua morte de cruz.
pegar a cruz e seguir a Nosso Senhor. Essa é a verdade do Evangelho, que nesse 24º domingo do tempo comum diz claramente: quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Deus abençoe você, para que, cheio do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista, Salmo 114, o Senhor escuta a minha prece. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.